Vídeo de hoje de Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas mais feitas pelo meu Instagram, pelo meu e-mail, enfim, durante algum tempo aí reuni algumas dúvidas de intercambistas sobre o próprio intercâmbio, sobre inglês, enfim, reuni algumas delas aqui, vou compartilhar com vocês. De repente a sua dúvida também, se você deseja morar fora, estudar fora, trabalhar, enfim, qual que é a sua dúvida? Se você também tiver alguma coisa para perguntar e não for respondida nesse vídeo, dá um comment aqui embaixo, escreve sua pergunta que eu posso gravar outros vídeos falando sobre a sua dúvida também, ok? Então vamos lá. Bom, além disso, tem os links aqui embaixo que são importantes que você dê uma olhada depois, tá bom? Dos meus parceiros, dos meus contatos. Não deixa de se inscrever no canal para me ajudar aí na divulgação dos vídeos, para crescer o canal e ajudar outras pessoas também. Curta, comente, enfim, tá bom? Eu vou começar com uma das questões que me perguntam aí, eu separei algumas delas. Quanto tempo eu preciso me preparar para fazer o intercâmbio? Né? Eu estou pensando em morar fora por um tempo, que seja curto tempo, que seja longo tempo. Quanto tempo antes eu preciso me preparar? Bom, quanto mais tempo você tiver para se preparar, independente do seu intercâmbio, melhor. Por algumas questões, principalmente pela questão financeira. Ou também pela questão de trabalho, às vezes você trabalha aqui, quer passar um tempo fora, então você precisa se organizar, mas a questão financeira é uma questão que conta bastante. Normalmente os intercâmbios não são tão baratos, principalmente se você quiser um intercâmbio de longa duração, ou você quer fazer uma pós, uma especialização, é algo que demanda um investimento maior, então você precisa se organizar financeiramente. Tem alguns programas de intercâmbio, algumas agências que fazem como se fosse um financiamento, um consórcio, você vai pagando por mês e aí quando chegar a época da sua viagem já está toda paga. Tem outros que fazem também por cartão, enfim, por boleto, você vai pagando por mês. Então, quanto mais tempo você tiver para pagar, melhor. Esse é o meu conselho, né? Ou você vai guardando dinheiro e assim que você decidir fazer o seu intercâmbio, quando for o momento certo, você vai lá e paga o seu intercâmbio. Então, diria assim, numa média de um ano antes, um ano e meio antes, para você começar a pensar, entender o que você precisa, qual que é o seu objetivo, ir atrás das agências, começar toda a documentação. Cada país tem a sua regra de imigração, os documentos necessários, então você precisa se adequar a tudo isso. Então, pelo menos um ano e meio antes para se preparar para o intercâmbio. Uma outra pergunta aqui, quanto eu vou gastar para fazer o intercâmbio durante um mês? Isso vai variar muito de país para país, de localidade para localidade, de repente a escola que você for fazer inglês, então depende muito, tá? É preciso entender para onde você vai e todas essas questões. Então, vou dar para você uma noção geral, isso vai depender muito da cotação de dólar também, mas, por exemplo, um mês que você possa ficar, por exemplo, no Canadá, pensando aí em curso, hospedagem, passagem aérea, um dinheiro extra para você, né, fazer suas coisas, comprar alguma coisa, transporte, alimentação, você vai gastar aí em média 12 mil reais, 10 mil reais, quando tá um preço legal, até uns 15 mil reais. Então, depende muito da localização, esse é um fator importante, da escola também que você vai estudar, mas uma média aí de 10 a 15 mil reais você precisa ter para fazer o intercâmbio. Claro que tem países mais baratos, tem países mais caros, mas essa é uma média de um intercâmbio de um mês que você possa pensar em gastar. Outra questão aqui, quanto tempo eu levo para ficar fluente no inglês? Essa é uma pergunta que eu recebo toda semana, é bem comum. Também depende, porque depende da quantidade de exposição que você tenha durante a semana, se você faz aulas, se você não faz, depende do teu objetivo, da sua motivação, da metodologia que você utiliza, tem vários fatores que influenciam do início até o final da tua jornada, né? Mas, no geral, se você faz um curso regular de 2 a 3 vezes por semana, não é tão esforçado, digamos assim, não tem talvez tanto contato com nativos, enfim, uma média de 2 anos para você conseguir se comunicar legal, para você conseguir ter um vocabulário bacana e de repente aí fazer uma viagem ou falar com alguém no trabalho, atender uma ligação de uma maneira mais confortável, tá? Claro que esse tempo ele pode diminuir de acordo com a sua exposição ou a sua dedicação. O interessante é que você tenha contato com o inglês todos os dias.
na pior das hipóteses, digamos assim, com contato de internet, com música, com filme, isso já ajuda muito. Mas se você puder também ter um professor que te auxilie, ou ter um amigo gringo, por exemplo, que converse com você as coisas informais do dia a dia, você vai pegando muito vocabulário, gíria, expressões, isso ajuda bastante também. Ou mesmo no trabalho, se você tem contato com o inglês diariamente no trabalho, isso vai diminuir muito o seu tempo do básico, por exemplo, até a fluência. Mas no geral, 2 anos é um tempo razoável para você conseguir já se comunicar no idioma. E uma outra questão aqui também que todo mundo pergunta, dá para fazer intercâmbio com inglês básico? Sim, dá para fazer intercâmbio com inglês básico, né? Muita gente busca um intercâmbio para aprender inglês, né? Ah, eu vou só conseguir aprender inglês se eu for para fora, se eu esquecer português, enfim. É interessante que, mesmo que você tenha essa ideia de aprender inglês lá fora, que você tenha uma noção do idioma. Por que eu falo a noção do idioma? Porque você vai passar por algumas situações que você precisa se comunicar, principalmente no ir daqui para lá. Podem acontecer algumas coisas, de aeroporto, você precisa pedir uma comida, você precisa pedir uma informação, pegar um táxi, um Uber, enfim. Você vai ter exposição a algum nativo que você precisa conversar. Então, de repente surgiu algum problema ou alguma informação que você precisa pedir, você tem que usar o inglês. Não tem como, às vezes, você ter alguém para traduzir ali para você, não dá para correr esse risco. Então, a minha sugestão é, você tem um intercâmbio marcado, você quer fazer um intercâmbio para aprender inglês, tenha o básico de conhecimento antes. O básico é um inglês de sobrevivência. Tá? Lá você vai aprimorar seu inglês, claro, você vai ter contato com nativos o tempo todo, o seu inglês vai dar um boom gigantesco, isso sem dúvida nenhuma. Mas a questão é, daqui para lá você precisa se comunicar. Então, o mínimo que você puder ter de inglês é importante. Uma dica para você que tem inglês básico e quer fazer intercâmbio, escolha intercâmbios de maiores durações, que você possa ficar pelo menos 3, 6 meses, porque aí você vai conseguir desenvolver muito mais o seu inglês. Se você for com inglês muito básico e ficar apenas um mês, você vai evoluir sim, mas talvez não vai chegar até uma fluência ou até um nível mais intermediário, que é o que você precisa para se comunicar. Então, quanto menos conhecimento na língua você tiver, maior deveria ser o tempo do seu intercâmbio. Se você tem um inglês mais fluente e quer só dar uma lapidada, quer se comunicar um pouco mais, praticar mais, aí a tendência a diminuir o tempo é proporcional, né? Então a gente pode ter um intercâmbio de 1 ou 2 meses para realmente lapidar o seu idioma. Quanto mais básico, o que eu aconselho é um tempo maior de permanência no intercâmbio para você realmente desenvolver o inglês. Bom, essas foram as questões que eu separei. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu gravo outro vídeo para você. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o seu amigo que quer fazer intercâmbio e tem algumas dúvidas. Se inscreva no canal, curta as minhas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. E desejo a você uma boa sorte, uma boa viagem. See you next video. Bye bye!